Olá, minha querida família de fé. Eu sou Fernando Tobes e este é o dia 96 do nosso projeto A Bíblia em um Ano. Que bom ter você aqui. Você está vencendo cada dia com perseverança e a palavra está moldando sua vida. Hoje veremos Paulo em sua jornada missionária, passando por Tessalônica, Bereia e Atenas, pregando o Evangelho com sabedoria e coragem. Também leremos o Salmo 77, um salmo de angústia e lembrança do poder de Deus, e Provérbios 14, com ensinamentos sobre humildade e compaixão. Escreva nos comentários. Eu continuo firme nesta jornada de fé. Atos 17. Quando Paulo e Silas passaram por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles as Escrituras, explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos. Ele dizia: este Jesus que eu lhes anuncio é o Cristo. Alguns judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como grande número de gregos piedosos e várias mulheres importantes. Mas os judeus ficaram com inveja. Reunindo alguns homens perversos dentre os desocupados, formaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason à procura de Paulo e Silas para trazê-los ao meio do povo. Não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo chegaram também aqui, e Jason os hospedou. Todos eles agem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. O povo e as autoridades ficaram perturbados ao ouvir isso, mas depois de receberem fiança de Jason e dos outros, os soltaram. Logo os irmãos enviaram Paulo e Silas de noite para Bereia. Ao chegarem lá, foram à sinagoga dos judeus. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Muitos deles creram, bem como várias mulheres gregas de posição elevada e não poucos homens. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram também para lá, agitando e perturbando o povo. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e voltaram com instruções para que Silas e Timóteo fossem encontrá-lo o mais rápido possível. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e os gentios tementes a Deus e na praça todos os dias com os que se encontravam ali. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Uns perguntavam o que quer dizer este tagarela? Outros diziam: parece que está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo pregava o evangelho de Jesus e a ressurreição. Então o levaram ao Areópago e perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está apresentando? Você nos traz ideias estranhas aos ouvidos e queremos saber o que significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se ocupavam com outra coisa senão dizer e ouvir as últimas novidades. Paulo levantou-se diante do conselho do Areópago e disse: homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois, andando pela cidade e observando seus objetos de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, é isso que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo, pois ele mesmo dá a todos a vida, a respiração e tudo o mais. De um só fez todos os povos para habitarem sobre toda a face da terra, tendo determinados tempos previamente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar, para que buscassem a Deus, se talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Sendo, pois, descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação humana. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam.
pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns zombaram, mas outros disseram: queremos ouvi-lo novamente sobre este assunto. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns, porém, juntaram-se a ele e creram, entre os quais Dionísio, membro do conselho do Areópago, uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Salmo 77. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz e ele me ouvirá. No dia da minha angústia busquei o Senhor. À noite estendi as mãos sem cessar e a minha alma recusava ser consolada. Lembro-me de Deus e gemo, medito, e o meu espírito desfalece. Não me deixas pregar os olhos. Estou tão perturbado que não consigo falar. Penso nos dias antigos, nos anos de outrora. De noite, lembro-me das minhas canções. Medito no meu coração e o meu espírito pergunta: o Senhor nos rejeitará para sempre? Jamais tornará a ser favorável? Desapareceu para sempre a sua bondade? Cessou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou a compaixão? Então pensei: esta é a minha aflição, a mudança da destra do Altíssimo. Recordarei os feitos do Senhor. Sim, recordarei as tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos poderosos. Teu caminho, ó Deus, é santo. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres, manifestas o teu poder entre os povos. Com o teu braço, resgataste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram. Os abismos estremeceram. As nuvens despejaram águas, os céus ressoaram trovões e as tuas flechas cruzaram o ar. O teu trovão foi ouvido no redemoinho, os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e abalou-se. O teu caminho passou pelo mar, tua vereda pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Provérbios 14, 30 a 31. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas quem é bondoso com o necessitado honra a Deus. Minha amada família de fé, assim como Paulo em Atenas, que sejamos ousados em testemunhar sobre o Deus vivo, mesmo em meio a um mundo cheio de distrações. A fé verdadeira se expressa com amor, e o amor revela quem Deus é. Se esta leitura abençoou o seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com 3 pessoas. E se desejar apoiar este projeto, os links estão na descrição deste vídeo. Nos vemos amanhã, no dia 97, continuando juntos de Gênesis a Apocalipse.